A trajetória de Adriane Galisteu é marcada pela resiliência desde os seus primeiros passos. Muito antes do glamour e das luzes da televisão, sua história começou ainda na infância, quando participou de projetos musicais como o grupo Chispitas, aos 11 anos, e mais tarde, na adolescência, a girl band Meia Soquete. Antes disso, ainda criança, Adriane já circulava pelo mundo do trabalho. Começou como modelo aos 9 anos de idade, desfilando e fazendo campanhas publicitárias, em uma época em que a maioria das colegas de escola ainda vivia uma infância sem compromissos profissionais. Essa rotina precoce diante das câmeras seria, anos depois, um dos pilares que sustentariam sua transição natural para a apresentação de TV. Mas por trás da rotina artística precoce, a realidade em casa era dura. Aos 15 anos, a jovem perdeu o pai, Alberto Galisteu, vítima de um infarto, após anos de complicações relacionadas ao alcoolismo. Pouco tempo depois, quando começava a despontar na carreira, veio outro golpe devastador. A perda de seu único irmão, Alberto Filho, o Beto, decorrente de complicações do vírus HIV. Desde muito jovem, Adriane entendeu que precisaria ser o esteio de sua família e lutar com todas as forças para vencer na vida. Essa capacidade de superar adversidades acompanha a Adriane até os dias de hoje, longe dos holofotes. E para entender a força dessa mulher, é preciso voltar um pouco mais no tempo, até aquela casa na Lapa, bairro simples da zona oeste de São Paulo, onde tudo começou a desmoronar. Segundo a própria apresentadora revelou anos depois, o pai, Alberto, era comerciante e trabalhava em uma gráfica. O problema com a bebida não começou do nada. Surgiu depois que ele sofreu um grande prejuízo financeiro, com um sócio no negócio. Foi ali que, nas palavras dela, a bebida deixou de ser social e se tornou real. Adriane sempre fez questão de lembrar que, apesar do vício, o pai não era um homem violento. Ela mesma definiu Alberto como um alcoólatra animado e não agressivo, o que, de certa forma, tornava a dor da perda ainda mais complexa, porque ao lado da decepção, havia também um carinho genuíno por aquele homem que a criou. Com a morte do pai, aos 54 anos, a estrutura da casa desabou. A mãe, Dona Ema, ficou tão consumida pela dor e pelas dificuldades financeiras que, segundo Adriane relatou, acabou não percebendo a tempo que o irmão mais velho, Beto, estava mergulhando em um vício ainda mais destrutivo. Ele começou a usar drogas e o caos tomou conta da rotina familiar. Em vez de expulsá-lo de casa ou vê-lo se arriscar nas ruas, Dona Ema preferia que ele usasse entorpecentes dentro do próprio lar, chegando, segundo o relato da apresentadora, a ser ela mesma quem buscava as substâncias para o filho numa tentativa desesperada de protegê-lo. Foi nesse ambiente de tensão constante que Adriane, ainda adolescente, começou a fugir de casa emocionalmente, refugiando-se na casa de amigos e namorados só para não precisar testemunhar aquele sofrimento diário. O desfecho viria em 1996. Beto, então com 28 anos, morreu em decorrência de complicações da AIDS. Foi um momento de dor redobrada, porque a família precisou conviver ao mesmo tempo com o luto e com o peso do preconceito da época. Adriane relembrou, em entrevistas mais recentes, que praticamente não podia comentar sobre a doença do irmão enquanto ele estava vivo, com medo da reação das pessoas ao redor. Segundo ela, só passou a falar abertamente sobre o assunto depois que Beto já havia morrido. O silêncio antes disso era uma forma de proteção contra o estigma, que rondava quem convivia com o HIV naquela época. Décadas depois, já consolidada como uma das comunicadoras mais respeitadas do país, Adriane voltou a ser surpreendida por diagnósticos de saúde delicados, desta vez, os dela própria. O primeiro susto veio com a descoberta da otosclerose, uma doença do ouvido que provoca o enrijecimento progressivo de um pequeno osso responsável por transmitir o som até a cóclea. Na prática, isso significa perda auditiva gradual, além de crises de tontura e zumbido constantes. Adriane já revelou ter perdido cerca de 60% da audição por conta da condição, e descreveu a sensação de conviver com um apito no ouvido que nunca desaparece por completo.
Você não se acostuma nunca com isso, contou ela em um podcast ao explicar que nem a medicina sabe exatamente de onde vem a doença. O impacto foi além da audição. Como a otosclerose pode se agravar significativamente durante uma gestação, a apresentadora tomou a decisão dolorosa de abrir mão de ter um segundo filho. Um sonho que ela guardava, mas que representava um risco real demais para a sua saúde. Assumir publicamente esse motivo não foi fácil, mas ajudou a jogar luz sobre uma condição pouco conhecida, levando muitas pessoas a procurarem informações sobre otosclerose depois da revelação. Se a audição já era um desafio para conviver, o final de 2025 trouxe um novo capítulo dramático. Em outubro daquele ano, durante um treino de musculação, Adriane errou o peso em um exercício de agachamento e sentiu uma dor que, segundo ela mesma descreveu, irradiava pela perna de um jeito que nunca havia sentido antes. Precisou ser levada ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e passou por ressonância magnética para investigar a origem do problema. O diagnóstico: síndrome do piriforme, uma condição pouco conhecida do público em geral, mas extremamente dolorosa, causada pela compressão do nervo ciático por um músculo localizado bem no fundo da região do quadril. A crise chegou a ser tão severa que, por um período, Adriane literalmente não conseguia andar. Fã declarada da corrida como forma de cuidar do corpo e da mente, ela confessou o quanto era desesperador ficar impedida de se exercitar. Fico desesperada que não consigo correr. Me dá uma tristeza. A corrida me faz um bem enorme, não só para o corpo, mas para a cabeça, desabafou na época. Mesmo meses depois, já em 2026, Galisteu seguia em tratamento multidisciplinar. Fisioterapia, sessões de quiropraxia, alongamentos e uso pontual de anti-inflamatórios. E admitiu publicamente que a recuperação estava sendo muito mais lenta e trabalhosa do que ela havia imaginado. Ou coisa difícil de tratar, disse ela após uma dessas sessões, reforçando que ninguém deveria subestimar aquele troço chamado piriforme. E como se as próprias batalhas de saúde não bastassem, é justamente nesse período de dores físicas e tratamentos intensos que Adriane também assumiu sozinha um papel ainda mais delicado, o de cuidadora principal da própria mãe. Dona Emma, hoje com mais de 70 anos, recebeu o diagnóstico de um quadro inicial de demência, uma notícia que a apresentadora revelou de forma muito emocionada em sua série documental pessoal. Segundo Adriane contou, os sintomas começaram de forma sutil, mas rapidamente ficaram evidentes no dia a dia. Dona Emma passou a esquecer conversas recentes, a repetir assuntos e a perder certos filtros que antes fazia questão de manter. Hoje, ela fala coisas que eu nunca a ouvi falar. Ela perdeu uns filtros, a memória de muita coisa, relatou a apresentadora, visivelmente abalada. Adaptar a rotina não foi simples. Adriane precisou rever planos de viagens mais longas, cancelar programas de última hora quando a mãe apresentava qualquer sinal de mal-estar, mesmo que fosse apenas uma simples gripe, já que qualquer intercorrência de saúde em uma idosa nessa condição exige redobrado cuidado e aprender a equilibrar cuidado com autonomia, tentando, ao mesmo tempo, proteger Dona Emma e preservar a dignidade dela. A minha mãe está aí, ela tem saúde física, mas eu já não consigo mais fazer uma viagem muito longa com ela. Eu já não consigo colocá-la em um lugar onde eu a colocava há 4 anos, desabafou a apresentadora. Curiosamente, foi esse mesmo processo de cuidar da mãe que ajudou Adriane a ressignificar mágoas antigas, incluindo o período conturbado da adolescência, quando Dona Emma, tomada pelo desespero de tentar proteger o filho mais velho do vício, deixou a filha mais nova um pouco à própria sorte. Hoje a apresentadora diz perdoar plenamente a mãe por aquela fase, compreendendo, como mulher adulta, a dimensão do amor e do desespero que uma mãe pode sentir por um filho em sofrimento. Equilibrar a maternidade do próprio filho, o casamento de mais de 15 anos com o empresário Alexandre Iodice, a recuperação física da síndrome do piriforme e os cuidados diários com Dona Emma exige hoje a mesma força bruta que Adriane precisou reunir ainda na juventude, quando se viu órfã de pai e pouco depois também de irmão. A diferença é que,
Desta vez, ela não enfrenta tudo sozinha. Aprendeu ao longo da vida a pedir ajuda, a se apoiar na família que construiu e a transformar cada crise em mais um capítulo de superação. Vale lembrar que essa família só existe hoje justamente por causa da força que Adriane demonstrou em reconstruir sua vida afetiva depois de tantas perdas. Ela e Alexandre se casaram em novembro de 2010, em uma cerimônia intimista realizada em um sítio no interior de São Paulo, e o momento carregou um simbolismo especial. Adriane entrou para o altar não com um buquê de flores nas mãos, mas com o próprio filho recém-nascido no colo, uma imagem que resume bem a forma como ela sempre colocou a família no centro de tudo. Foi esse alicerce doméstico que, décadas depois, se tornaria fundamental para que ela conseguisse sustentar, ao mesmo tempo, a carreira, a própria saúde e os cuidados com a mãe. O romance com Senna e as polêmicas deixadas pelo passado. E essa estrutura emocional, capaz de sustentar tantas crises ao mesmo tempo, começou a ser moldada no momento mais emblemático de sua vida pública. O namoro com o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Antes disso, porém, Adriane já vinha construindo um nome próprio fora das passarelas. Havia trabalhado como VJ da MTV Brasil, estampado capas de revista e circulado pelos bastidores do entretenimento nacional, o que a colocava, mesmo jovem, em contato direto com o universo de celebridades e eventos badalados do início dos anos 90. Foi justamente nesse contexto que o encontro com o maior ídolo do automobilismo brasileiro se tornou possível. Os dois se conheceram em 1993, quando Adriane trabalhava como recepcionista de hospitalidade para a Shell durante o GP Brasil de Fórmula 1. O primeiro contato mais próximo, porém, só aconteceu depois, durante a comemoração da vitória de Senna na corrida, em uma badalada casa noturna. Dali em diante, o relacionamento avançou rápido. Os dois passaram a viajar juntos pelo circuito mundial da Fórmula 1, visitando países como Mônaco e Hungria, sempre que o calendário das corridas permitia. O que parecia um conto de fadas, no entanto, escondia tensões nos bastidores. Segundo relatos de pessoas próximas ao casal à época, a família de Senna nunca aprovou totalmente o namoro. Reportagens da imprensa brasileira, incluindo relatos citados por jornalistas que acompanhavam de perto a Fórmula 1 naquele período, apontam que a família teria chegado a reunir informações para tentar demonstrar que o relacionamento não daria certo. Um capítulo que Adriane só decidiu abordar publicamente décadas depois, em seu próprio documentário. Apesar da resistência da família, amigos próximos do piloto garantiam que Senna nunca esteve tão apaixonado e tão mais leve quanto estava ao lado de Adriane, chegando a comentar que ele desejava de fato se casar com ela. Nos bastidores dessa história, existia também um plano de vida. De acordo com relatos posteriores, Senna teria dito a Adriane que pretendia ficar cerca de 5 meses na Europa, junto dela, durante a temporada europeia de corridas de 1994, o que era incomum para o piloto, que normalmente voltava ao Brasil com frequência entre uma etapa e outra. Ele também teria comentado sobre planos de trocar a Williams pela Ferrari e encerrar a carreira já noivo, ou até casado, com Adriane. Os dois se viram pela última vez no início de abril de 1994, semanas antes da tragédia, enquanto ela fazia um curso de inglês no Brasil, se preparando justamente para essa temporada ao lado dele na Europa. No dia 1º de maio de 1994, Adriane estava em Portugal, no Algarve, onde esperaria o namorado após o Grande Prêmio de San Marino, disputado no circuito de Imola, na Itália. Ela chegou a falar com Senna por telefone antes da corrida e, segundo contou anos depois em entrevista à Band, pediu para que ele não competisse naquele domingo, um pedido que ele recebeu com surpresa, sem imaginar o que estava por vir. Horas depois, Senna sofreu o acidente fatal na curva de Tamburello, batendo contra um muro de concreto durante a corrida. Adriane assistiu a tragédia se desenrolar pela televisão, a milhares de quilômetros de distância, sem conseguir acreditar no que via.
Com apenas 21 anos, ela se viu, de uma hora para outra, sem o companheiro, sem moradia fixa e praticamente sem estabilidade financeira, já que parte do sustento que recebia vinha do próprio Senna. Mais do que isso, enfrentou a rejeição velada de parte da família do piloto logo nos primeiros dias após a morte, quando precisou retornar ao apartamento em que morava com ele para reunir seus pertences, encontrando ali a mãe de Senna, Dona Neide. As duas se despediram com um abraço, mas o clima com o restante da família seguia tenso. O ponto mais doloroso, porém, aconteceu no funeral no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Segundo relatos publicados na imprensa da época, Adriane não ocupou o lugar reservado a alguém tão próximo do piloto. O carro dela ficou entre os últimos do longo cortejo a entrar no cemitério, enquanto o veículo de Xuxa, namorada de Senna, entre 1988 e 1990, foi um dos primeiros ao lado da própria irmã do piloto, Viviane Senna. No fim da cerimônia, enquanto Xuxa deixava o local acompanhada pela família, Adriane precisou caminhar até a saída e embarcar em um ônibus reservado a convidados. Uma jornalista que cobria o velório para a televisão na época chegou a definir o tratamento recebido por Adriane como hostil, questionando publicamente por que a namorada de Senna havia sido colocada à margem, justamente no momento em que mais precisava de acolhimento. Foi nesse cenário de isolamento extremo que surgiu uma figura decisiva na reconstrução de Adriane: Antônio Carlos de Almeida Braga, amigo próximo e mentor de Senna, que até aquele momento praticamente não tinha relação direta com ela. Segundo o relato da própria apresentadora, foi ele quem a ajudou a recomeçar, oferecendo apoio financeiro e emocional em um momento em que ela literalmente não sabia para onde ir. Veio um sol gigantesco chamado Braga. Ele me permitiu voltar a respirar, contou Adriane emocionada ao relembrar o período. Foi morando sob esse amparo que ela escreveu, ainda em 1994, o livro Caminho das Borboletas, registrando suas memórias ao lado do piloto, enquanto tentava aos poucos se reerguer. Essa ferida histórica, no entanto, nunca cicatrizou completamente e voltou à tona com força total nos últimos anos, quando produções biográficas sobre Ayrton Senna ganharam as telas do streaming, recontando a vida do piloto sem necessariamente dar espaço para a versão de Adriane sobre os fatos. Diante disso, a apresentadora decidiu tomar as rédeas da própria narrativa e lançou em novembro de 2025 a série documental Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, dividida em 2 episódios. Na produção, ela reconstrói em primeira pessoa a história de amor, a repentina perda e toda a turbulência que viveu com a família do piloto logo depois da tragédia, inclusive o episódio do dossiê e o tratamento recebido no funeral. O mais surpreendente é o tom com que Adriane encerra essa fase da própria história, mais de 3 décadas depois. Longe de guardar rancor, ela deixou uma mensagem pública dedicada à família de Senna nos minutos finais do documentário, afirmando que, se um dia recebesse um convite da família para simplesmente tomar um café, largaria qualquer compromisso para comparecer. Hoje casada com o empresário Alexandre Iodice havia mais de uma década, Adriane também fez questão de esclarecer que o marido nunca demonstrou ciúmes das homenagens que ela ainda faz a Senna publicamente. Pelo contrário, segundo ela, Alexandre também é fã do piloto, e os dois nunca precisaram ter uma conversa desconfortável sobre o assunto. Uma prova de que, mesmo carregando por décadas o peso de uma das histórias de amor mais comentadas do país, Adriane conseguiu transformar dor em paz. Mesmo diante de tantas turbulências pessoais, Adriane transformou visibilidade em trabalho e se consolidou como uma das apresentadoras mais populares do Brasil ao longo dos anos 2000. Depois de reconstruir a vida no pós-Senna, ela apostou pesado na carreira de comunicadora. Passou por emissoras como TV Gazeta, MTV Brasil, Rede TV e SBT, sempre construindo um estilo próprio, carismático e espontâneo diante das câmeras. Entre 2000 e 2004, comandou o É Show na Record,
um dos programas que ajudaram a consolidar seu nome como um dos mais fortes da televisão brasileira naquele período. Depois, seguiu para o SBT, onde viveu momentos de desgaste inclusive com o próprio Silvio Santos, e mais tarde migrou para a Band, assumindo o comando do Toda Sexta, que ficou no ar até 2010, sendo renovado até 2012. Porém, o meio televisivo é notoriamente instável. E foi exatamente isso que Adriane descobriria da forma mais dura logo depois de deixar a Band. Com o encerramento de seus projetos na TV aberta por volta de 2012, ela viveu o que, anos mais tarde, viria a definir publicamente como o pior momento de toda a sua carreira. Quase 9 anos naquilo que o próprio meio artístico apelida de geladeira, o período em que um profissional simplesmente para de receber convites das grandes emissoras, mesmo continuando plenamente capaz e disponível para trabalhar. Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, Adriane relembrou a fase com uma sinceridade rara. Eu fiquei na geladeira 9 anos depois do SBT. As pessoas nem lembram disso. Mas é bom eu lembrar para mim, eu falo na minha orelha. Segundo ela, a situação contrariava tudo o que sempre acreditou sobre o mercado. A convicção de que quem sabe trabalhar bem sempre encontra espaço. Isso era uma coisa impensável para mim, ficar fora do ar, confessou. Afastada do grande público das emissoras abertas, porém, Adriane jamais parou de trabalhar. Ela abriu seu próprio canal no YouTube, ainda em um momento em que poucas apresentadoras de sua geração apostavam na internet como espaço profissional sério. Voltou também ao teatro, retomando uma paixão que já fazia parte de sua trajetória desde os tempos de atriz em novelas como Chica da Silva, na extinta Rede Manchete. Paralelamente, fechou contratos com a TV por assinatura, mantendo presença constante em programas de entrevista e participações especiais. Um verdadeiro trabalho de bastidores para não desaparecer completamente do radar do público, mesmo sem o alcance das grandes redes abertas. Ainda assim, ela mesma reconhece que nada disso preencheu por completo o vazio deixado pela ausência da TV aberta. Eu nunca me imaginei fora. Eu nunca parei de trabalhar. Procurei outros caminhos. O buraco no meu peito de estar fora da TV aberta foi enorme. Foi a pior fase. Doeu profundamente, relembrou anos depois, já reconciliada com aquele capítulo da própria história. A guinada começou a se desenhar em 2020, em circunstâncias tristes. Após a morte do apresentador Gugu Liberato, a Record precisou repensar o comando de alguns de seus principais formatos, e Adriane foi chamada para assumir a 5ª temporada do Power Couple Brasil. Sua primeira grande oportunidade de voltar à TV aberta depois de quase uma década. Foi o suficiente para mostrar ao mercado que o talento continuava intacto, e a verdadeira consagração viria logo em seguida. Em 2021, Adriane assumiu o comando de A Fazenda, substituindo Marcos Mion, que havia deixado a Record para assinar contrato com a TV Globo. Ao assumir o posto, ela se tornou a primeira mulher a comandar a atração como apresentadora principal em toda a história do reality show, rompendo uma barreira que, até então, parecia natural na dinâmica do programa. A expectativa em torno da estreia era enorme e a resposta do público foi imediata. Com seu jeito extrovertido, o humor ácido e a intimidade que constrói com os participantes, sem nunca perder o controle da narrativa do jogo, Adriane rapidamente conquistou a audiência e o carinho dos telespectadores. De lá para cá, ela já comandou múltiplas edições consecutivas do reality, incluindo temporadas marcadas por recordes de engajamento nas redes sociais, e se tornou um dos rostos mais associados ao gênero na televisão brasileira contemporânea, ao lado de nomes historicamente ligados a esse tipo de atração. A cada nova edição, ela reforça o próprio estilo, sempre com figurinos temáticos ligados ao universo rural do programa, tornando-se tão parte da identidade visual da atração quanto o próprio confinamento dos participantes. Hoje, mais de uma década e meia depois de ter sido classificada pelo próprio mercado como esquecível, Adriane comanda todos os anos um dos programas mais comentados nas redes sociais durante toda a sua temporada, provando episódio após episódio
que o talento sempre encontra o caminho de volta, mesmo que esse caminho demore quase uma década para se abrir novamente. Hoje, aos 52 anos, Adriane Galisteu carrega nos ombros perdas que marcariam profundamente qualquer pessoa. O pai, ainda na adolescência, o irmão, poucos anos depois, o grande amor da juventude, de um jeito trágico e público, e mais recentemente viu a própria audição e a própria mobilidade serem colocadas à prova, ao mesmo tempo em que assumiu o papel de cuidar de quem sempre cuidou dela. E ainda assim, todas as vezes em que a vida tentou empurrá-la para fora do centro do palco, seja no funeral de cena, seja na geladeira da TV aberta, ela encontrou um caminho para voltar mais forte. Talvez esse seja o verdadeiro fio que costura toda a história de Adriane Galisteu. Não a ausência da dor, mas a recusa em deixar que a dor tenha a palavra final. De menina que precisou crescer rápido demais para sustentar a própria família, até mulher que hoje comanda um dos maiores programas da televisão brasileira, enquanto cuida de quem sempre cuidou dela, Adriane construiu na prática um verdadeiro manual de resiliência. Não porque nunca tenha caído, mas porque sempre encontrou uma razão para se levantar de novo. E na sua opinião, qual foi o momento de maior superação na vida da apresentadora? Deixe seu comentário abaixo. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.